complaciendo peticiones. Hey. Venga, mana, papi, venga, mana. Pa, 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 pa. Sonan, canta nos país está bonita, nos país está poderoso. Mi que canta mi país. Te olor a brillar. Siento agua blau. Mi que canta mi país y su playa tan bonita, por esquina Guatemala, de doble esquina Pancanal. La mi canta mi país, y una cuenta queda, una canción para mi país. Por mi lombriz bauda entera, que canta mi país, y sin ti mi huesilomba, una tula, brillón y piar, así alanta corre unga. La me canta mi país, se te suele y sube en trancar. Podicero de Cristo, tema seu Seriguama, la me canta mi país, y mi bandera, una canción para mi país, mi cadáver con mi tumba, mi canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Canta mi país y su suela que es barranca, por el cero de Cristo, demasiado Seriguama, la mi canta mi país, con mi himno y mi bandera, una canción para mi país, mi cadáver con mi tumba, mi ta canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Sí, señor. Soberano ng Bonochi. Bonochi. Na turnos radio vidente ng ku basta rato ka bata sa intawara ng programa e no stay manevo sansa de bina hopi kosko tingo tumaluga e soberano nanta soberano da un coração que botin que cultivar e coração que tabati para a comunidade realmente o que hasicos para a comunidade aceita soberano que mendi bonotei pa abo anto ave noite nós temos manevo sa mesa base informação programa caliente bom programa vocês nós temos disse que rato nos parlamentares senhor Jaime Córdoba que está conosco e também nós temos ave noite invitado especial que nós vai ser conhecido na ave noite e promete-se nós está saludar turcos assim nós também através de canal 94.5 TDS canal 94 e muito especial nós temos na coisa de exterior e me tenho visto agora que tem basta gente sentar riba cama tawa que programa não tawa mi cara também e tu rende sana uma nós também na coi bebe pone paso ta picnic tem a noite na nós gente na kuta na Holanda picnic que may nanta sintari pa ng kamay na nós pa pwede mamay tanta o miturende ta sinta kla patende ng programa consciência civil anto mesora nós ta kora kung epia nanta ke dawaya ora ko e programa kumisa wiki salva
tive visto um saludo na Bawakar Ave, que surpreende-me com ora vou querer que eu não conhecemos, então é surpresa mais grande tá com ora que nós saludamos na bom número, então bisabo certo coisa não que vou pensar que era tá agradável, passou não saco, tá coisa positivo, coisa não ora vou hari bo personalidade tu costa cambia al instante depois que você refrenda bem com ele volve cambia inteiro bo fisionomia que vem hari menos no sumamente que antes da mostra ora vou dar em situação na libertad significa que tem controle se bo rabia significa que não tem controle mais to ora vou bom central bo curva de bom central que bo tem tu cos bom equilibrar significa que tem controle bom esse aí diz smile é rico nós tem Shona a noite nós tem junto com nós senhora Maritza Werner quatro de associação SEFBA com hobby tempo nós tem mais chegar na mês de tinha senhora que tem programa passou nós saco onde a senhora não tem conhecimento de bairro e ela está sendo trabalho sumamente grande para nossa comunidade e pensei nós mestre para abo oyente ser conhecido com ele para qual tá importante passou nós bem dentro do programa agora aqui para assim nós ser conhecido a senhora aqui para ora mira senhora aqui para você correr para essa senhora aqui me mestre para passar de meu bairro para assina turcos como que ponta senhora aqui ou me que para senhora aqui atender para nós bota acercar a senhora aqui e me tá bisabo bota que dá bom tratar essa aqui também missa que vem de nota de povo soberano nem nada pero é coração o nosso saco nanting tabisa turcos senhora boa noite bem-vinda ao programa Consciência Civil. Boa noite Lucho danke pela oportunidade e boa noite oyentes de programa Consciência Civil. Tremendo. Ave noite, senhora, nós visamos também, nós estamos sumamente agradecidos de por tempo de nosso programa, ave noite, e primeiro lugar, senhora, nossa mesora, nossa valmedador em huis, nos pergunta, quem é a senhora Maritza Werner? Bom, Maritza, eigenlijk, como eu vou descrever? Maritza está... Com quem está Maritza? Maritza, que Maritza está, para que Maritza tem, ave, ou mesa na corsa agora aqui? Ok, bom. Maritza está persona que eigenlijk maneira para bisa cama, seu coração está com o trabalho de barrio e que está acentuar parte de desenvolvimento e me que bisa lo que não a mim a oportunidade de minha vida para me poder desenvolver ajuda minha comunidade e sei me que ajuda over na outro gênero. Dus essa é a Maritza. Me que bisa mi parte de mi fam ta encerrar el que também comita para pé ou bisa maneira work net. Me ta estimular é parte de trabalho. Sim. Trabalho em barrio e também é network, contato, união para lograr algo. Tremendo, me entende? É sonido acaba com a senhora, não tem para a senhora, pero para a comunidade e barrio que a senhora está sugerindo. Senhora, pode contar-nos parte de trabalho que a senhora está exercer como a associação de SEFBA? Ok. Me quero dizer pida cortico assim, de eigenlijk, laat bisa de mi mês, salí for de 2 anos mais ou menos que me estava na Holanda, que depois de 21 anos me volve back e que me estava mais orgulhoso de ganhar a oportunidade para por fazer o trabalho que tanto para mim como para a Holanda me estava a exercer para bairro de Corsol. Aí na Holanda também me hace mesmo coisa e aqui na Corsol me há a oportunidade para me por seguir que sei. Então, de base muito mais amplo. Então, esse é me quero avisar primeiramente. Depois de 21 anos, agora me vim back Corsol, me há a oportunidade para entrar na SEFBA. SEFBA é uma organização que mais ou menos 2 anos passados, o governo de Corsol, a Lamtele,
tabata sino que promete, tabata tem uma organização que está atender que parte de desenvolvimento e mudança sostém assento nang di barrio. Anto depois esse governo abini com uma organização que está é parte de Serva. Anto Serva está para parte de estimular educação e formação dentro barrio. Ajá, tremendo. Esse é afcorting mesmo, ora, correto. Se me papai riba, como nós está assim, é trabalho? Seguro, não? Ok? A situação está o seguinte. O governo está dando subsídio para centro de barrio, centro de barrio, para trabalhar que tem que lugar em barrio, na bem-estar de barrio. Então, esse aí vai para meio de Serva, então está vai em barrio de Corsol, para meio de centro de barrio. Se me pode dizer, em corto, que é parte de centro de barrio, tem mais ou menos 23 centros de barrio, onde quase Serva está atender com ele. Então, é maneira que nós está assim, está netamente segundo o manejo que o governo estipular, no sentido que está investir sem tem trabalho de barrio, para chegar ao barrio, para meio de centro, pero nós está paga utilidade, custa, gasto de utilidade, para centro, e nós está tem trabalhador também, tem centro de barrio. Então, esse é o segundo posicionar. Pero lo que que nós temos que fazer, nas esse governo tem também alguma exigência de lo qual que é sociedade em barrio, que é trabalho de formação, educação, cultural, informativo, deportivo, de desenvolvimento, que tem que tomar lugar dentro do barrio. Então, esse nós está para estimular. Então, a senhora não está a vigilar essa que está em meio de trador que você põe aí, não? Bom, nós não está a vigilar só, nós está assim junto, vigilar, controlar, estimular e ajudar a criar. Que vai dizer, ok, mas compreendi. Muito importante. Senhora, o que está seguro, está interessante para a comunidade, sabe? Sempre nos queixa de uma nossa sala, que vem de hora que eu chega, minha senhora chega a hora que eu 2 anos passados para começar a trapas, serva null meeting, que vem de uma considerar a situação. Nós queixa sempre a situação que nós temos, nós para mostrar qual é a coisa que está, então para voltar mostrar e awe com o Leo nós está que trabalhando com a senhora, me diz. Bom, se me papai que promete que ora mi mês está para tratar na serviço assunto na juventude, mi mês a começar também como líder que está trabalhando em barrio, pero é tempo botar é centro de barrio, então serviço assunto na juventude para meio de governo estava nós como profissional na centro e nós estava fazendo trabalho mais bem, toch los for de junto com bestuur. Então, nós estávamos atrás para barrio como profissional, pero mais bem com outro profissional, com voluntário, pero nós temos uma relação. Que estava a passar um sistema de huur, ou centro de barrio, para facilitar nós só na ruimte. Pero dentro do sistema, como a Bini, que tem trabalho, que serve o mestre assim, porque a que trabalho, eigenlijk, tem para sostener e ajuda e bestuurders junto com habitantes do barrio para atividade toma lugar dentro do barrio. Que maneira me dizer ainda sempre governo tem tudo que faz que vai ajudar, pero se nós dentro do barrio nós como trado não pague up, bom trabalho não está para ver, porque quer criticar só. Então, é o rol que nós temos para ajudar, executar, é o que o governo estipula como é manejo para trazer o welzijn de gente, mas conjuntamente com o bestuur e com o participante do barrio. Senhora não está notando, a gente não está participando em grande agora que é aqui, nesse centro de barrio, não? Não. Não está participando em grande no sentido não para sobra não mês no que bebê não para sobra tampouco não por pero o bebê na cabeça de
é falta de conhecimento amos banda que me indico lá que nós visa como posturas não cultura aspecto passou a um trabalho hobby grande e não aqui está assim como voluntário para ter um centro traindo pero é parte favela tá que hobby B tá um grupito só que queda ativo sempre de e centro não of rondo de centro caminha tem hobby outro é não habitante não tem barrio que tem capacidade que tem facilidade pero que não tem oportunidade. Pero não tem lá nos visa critério de com centro de bairro me passou segundo a mim mês cambia passou mês dona é oportunidade que a senhora está para quanto tempo tem critério que estipula com centro de bairro mês está bom que com seu estatuto mês está em cada outro país ruler em todo lugar não essa é a verdade jammer genoeg de parte do governo não tem critério de que hora eigenlijk organização por mais ou menos metade centro de bairro. Passou para agora que esta cena, botin generam para anos estava tem locatie de bairro, então botin bestuur, que bestuur também é centro, então cultura aspect, bestuur tem de nanta, houve tempo, e mesmo generam taqueda. Hobby beta meti outra lang kuta sala fo pero ku nota bene novo para de. Pelo menos vai dar uma forma de eleição de gênero de bairro mesmo participar. Essa é a verdade, pero agora essa é sentado em estatuto de organização começou a cambiar. Mas o hobby be estatuto também com gewone stichting, no sentido que o bestuur vult zichzelf aan. Bom, não tinha obrigação maneira botin meter certa organização como tinha parte de membresia botin o ter reunião general então botin ku ter eleição para cada 4 anos por exemplo presidente Sinta Bill vai virar advisor para não dar advies sostener esta nova cabine Sinta para se nebobin sistema de rolering então é nota sina tem estatuto nunca aparaqueto na essay então ok, toch está exeguido não para coisa que não tem sempre de não forma que não tem que funcionar como tal. Yes. Ok, hoje senhora, uma senhora é diferente lá a senhora avisa depois 21 anos a senhora bem back. Basta ali fez senda de bairro, bem back dentro senda de bairro depois 21. A senhora mira o que a senhora a constatar? Bom, jammer genoeg. Maar constatar duas coisas. Eigenlijk positivo para mim, tá? Kumi abing hanya, que ainda tem, não é oportunidade. Que ainda tá existir centro nang di bairro. Que mendi aceita parte hobby positivo, que mendi que não disperse for de no sistema, pero parte menos positivo tá que bonota mira aberto a crescimento para funcionar de uma maneira que tem uma participação ativa contínua de habitantes que segundo esse sistema novo para sobrar nós generam também não mês também que ajuda não mês também que raci pero é oportunidade não mês ter hanhe então se bonota brinda é oportunidade então bota bisa só somente que nós estamos buscando pero não é não que põe na mesa como bastur pero é tenho vai waiter set nós a compreender que mês está algo ponto com nós mês três na atenção que está intercâmbio de membros of de diretiva mês toma lugar então esse mês estipulado em como critério de parte do governo, então paciente que dá banain que tem estatuto que está regular isso aqui. Pero me quer tá costa nova que o governo tem que vincular, para sobre a segunda agora que botando atrás segundo um sistema bio. A mim tem mi locatie, of locatie tem beta de governo, nós como bestuur tá rule, pero tá nós que nós mestre que da bestuur e tá nós que nós mestre decidir conosco vai entrar para o bairro, conosco vai envolver para o bairro e que conosco está assim para o bairro, sim ou não? Ok, ainda está a abrir.
Ok, senhora, essa aqui me quer apontar também, pessoal, nós está estimulando agora que Hopi para nós de bairro mesmo uma iniciativa de Hopi Costa, nós está estimulando de parte para limpeza de nos bairros na mês, passou a criar um sentido de governo mas tem essa coisa, então essa aqui nós está básico né e nós reparar que a gente anda tomando ideia que over de Hopi é ativo, de caso aqui botar também com bairro não com nota tem sendo de bairro of tem sendo de bairro com nota ativo tá acerca sefa of nansa com a lupor acerca sefa e sefa lupor tuma e gente não que também body na paraplu of para por atividade of Kiko e me que diz com of Kiko tem possibilidade não tapar com sefa. Bom, esse está chama no sentido que é possibilidade tá mais limitada, pero a base de nós criatividade e nos preocupação para mais gente, mais instância para do man, nós está por vai com ele de uma maneira criativa. Dá-me um exemplo. Por exemplo, nós se lá o bairro de Suvisante. Se você vai por exemplo, não tem um centro de bairro, mas chega papi com algum habitante de Muizenberg, Piu, caminha nanta bisami, nanta para vai ter na buurtcentrum Kanga, para vai ter um certo encontro, coffee Orton, etc. A pessoa tá Kanga só não tem para vai. Esse está de Muizenberg, por exemplo. Pero, ok, eu me imaginar-me ende grande tá dentro do seu auto ou não tá rei meio com outro e tá vai bucento em Kanga. Pero muito chiquito se não tá nunca. Eu compreende? Então nossa coisa tá com ainda dá tem é bar e botinha Clube Shell, que tem Clube Shell antes, pero Clube Shell não tá buurtcentro. E não tá drai como buurtcentro. Botinha Clube Neriano tampouco não tá drai como é conceito de buurtcentro. Então nós tem por exemplo o grupo Caramelenhos, que acercar-nos que nós queremos usar junto com nang e nang gebouw como fui como soort activiteit in centrum para estimular a atividade nang para o bairro de Suvisante, Muizenberg, Monrepos e Mortecamelo, diferente de bairro na Ilubida. Tá é questão de centro de bairro aqui. É algo que nós vimos importante para atender o bairro? Bom, seguro. O que é importante tá, pois um centro de bairro tem que para como um lugar que ainda habitante não também topa outro. Topa outro para não por comunicar com outro, para não por compartilhar com outro, para não por ajudar outro e para não por ajudar no bairro. Então, talvez é importante para botar um lugar. Pois o que está na minha casa, me diz, me está organizando atividade. Agora, bom, turno de bairro não está bem fácil. Está na casa e não é invitação. Mas o centro de bairro é lugar, caminha com turno por vir livremente, pois a pessoa chama centro de bairro. Correto. Sim. Então, como é caso aqui, senhora a constatar para o bairro, que você vista é importante para ele, que tem um centro de bairro, então e dados não que a senhora da colega me dá se para pergunta não me quer reportar nada essencial também para a senhora para apresentar na back de governo para visitar que governo botinho se boque é verdade para pueblo completo volver bini junto passou a nota a saco de tem a divisão a pisaca a reina de nossa comunidade e essa aqui nós que parei nós que para turende bem back junto é algo que a senhora por nota tudo essa aqui nanto eta offline ponto a ideia tão boa ideia para nota essa aqui nanto apresentar na governo anto mas vários na que associar na mês com sefa essa aqui tão bom ideia mira que essa é ideia hobby bom pero é nota nossa mesmo sobre tua ideia também vai acompanhar com a parte financeira se você mirar agora aqui é suma que o sefa está ganhando agora aqui Padrai la cabeça é parte de 23 centro lang para produzir serviço na barrio cada ano com como se visa com encremping botanya com bedrag tabaha então não por chegar na cobrir ni 23 te para vai toma barrio lang novo
Pero se nós pensa de maneira não criativa, conosco por fazer uso de força do barrio, na maneira que todos mais centro por aí em serviço. Esse aí, por exemplo, porta de um sentido, amanhã, agora aqui, nós temos certo trabalho, por exemplo, botem na cabeça, atividade begeleida, botem administrativa kracht, marra na centro. Sorry. Então, agora que nós começamos, nós estamos marrabo no centro, para meio de bom esquema de atividade, nós temos sistema de ruler, caminha com pota vai ajuda. Então, se nós temos móvel para ajudar, tur caminha. Sim, me tem um esforço mais grande mesmo que a senhora não está aqui, pero ora me vai back, lo que nós está com tem basta misa criminalidade lantando de bairro na misa bairro na lubida, a senhora disse aqui, então é inversão é nossa papel over de prevenção. Se nós que prevenir que nós muito na nossa jovem não vai perder, então me quer que é inversão lo mês está no lugar para de caso que se tem mais sendo gente que associar na mês com cefa para assim ativar centro de bairro que me lo nota algo que o governo lo pode rechazar ou visto que nós também corta para motivo que nós não quer invertir nessa aqui pessoa está controversia outro se porque vai a criminalidade através de visita de cefa na centro de bairro na que ainda botar jovem na contato na bom vai misa corta então porque assim essa dois qualquer momento quer essa que algo importante senhora mestre me dados na presente no governo do mês só de maneira o outro não corta pero 13 mais fundo para cima por raça sabe sim pero banda de 13 mais fundo verdade so esse nós tem plan esse nós que também toca para venir um manejo tique mais flexível então manejo também que ajuda para parte de pessoa nós também está mobilizar sim agora vamos mobilizar gente bota lá tem interesse bota tudo lá em conhecimento awo den estão que botinho tudo lá na chance que não por 30 é outro bairro na maneira sai a coisa bateria também não sai a petição me pomisa Deus tem algum bairro não também chiquito que também acercar tem também acercar nos pessoas não tá com um centro tá abrir suficientemente para não pero tem também que também acercar-nos tem sentido que é bairro de maneira bairro completamente lúbida sim pero me quero dizer assim ribe parte de necessidade nós temos forbeeld Gibraltar nós em Gibraltar não sei quanto luna passar 3 luna 4 luna passar me bisa lucho eigenlijk me curpa da querel dapat tem por exemplo atividade onde já sabra nang tour ora by ni já sabe só tem simang tour ora by tem muita gente grande jovenang tem centro tremendo echt tour ora by anto ora não sabe que lugar não se aqui lugar chiquito com que tá bus centrum com que passa cantina de vega bala pero esta cena bonita com su speeltuin aqui banda lá com su veld e banda lá com su zaal para dentro com su podium e fora multifuncionele activiteiten wat daar in de praktijk in top hoop bom me quero se usa de oportunidade aqui para chamar tanto o bestuur como o tradonan de centro de Bala Gibraltar para bem para hoop bom trabalho que não está assim e para ajudar a cumprir para mostrar ao governo que danke para o que Cuba oferecer pessoa é necessidade tem então se usa de jeito exatamente isso está netamente o que me digo senhora Mesa Michigan né agora que está importância para ti e factibilidade e não passou se e não tem bom bisa ko e não kita se usa de MST anterior você mira senhora tá a mim lo que propone a mim lo tingano para senhora que me toca é questão de tirar bis maneira senhora está ativo para tirar bis tá então wak toch quem qual lo que participa então 13 sabe na atenção do governo que traz preventivo para nós vamos dizer ola de criminalidade que subir
imensamente de nós jovens e brinda também a oportunidade para saco na de atenção. Então, toque de quadro e para 13 bisa não governo você que corta, pero mire necessidade que tem que. Ok, correto de necessidade de mostrar governo tem forma e serve para bezig também com um sistema de trabalho, caminho que nós está assim, em cooperação com outra instância lá de governo, nós está só, ou instância de governo, também outra organização, nós está só para o produto que não tem por dentro barrio, de uma maneira responsável, para assim, para me que mencionar isso aqui, serve sua parte de subsídio que está ganhando, papai, tem trabalho que tem um lugar, nós está ganhando sempre para nós por pagar e trabalhador, nós está ganhando sempre para pagar e utilidade, e gasto de utilidade para o centro de barrio, pero nós não temos para organizar a atividade no barrio. E quando nós está assim, tem cooperação que é diferente instância, que se tem que outro pocha financeiro, e não tem um produto que é dentro do barrio, conjuntamente assim, nós trabalhamos, nós durante nos banda, a bini é produto que tem bini dentro do barrio. Correto. Pendente também de ter que hora que o governo por ajuda-nos, para nós por dar mais mogelijkheid de ondersteuning naar outros centros o que lanta novo. Babisa para inventarizar. Me tem medo de inventarizar, mas assim inventarizar mesmo, nós temos lista concreto e me babisava também menino Lucho. Não lista só mané com pariente também se acabou bisabo. Ei, me que lá no centro de barrio, me que tal atividade. E generalmente também com inteiro beschrijving de problemático não que tem no barrio. Nanta mostrar-me também é parte de com o grupo aqui tá lubida com grande problema tá. Nós também fazendo uso de informação de censo. Quando nós estamos fazendo uso de nós estamos mirando, esse aqui não tem caminho que começou a ajudar. A malubidade de também outro grupo que a acercar-nos também está New Nature lá. Então, assim, tem diferente, mas também lança interesse, pode criar uma esperança, então tem chamar para hora bobisa não, pero já. No, pero minta quiere, a minta quiere que o governo que contrário na sentimento of medo que a senhora tem, lo me que donava um impulso para fazer, não queda assim assim, pessoal, netamente o governo tem para servir a comunidade aqui e local com alubida para hobby aí, que não tem tempo não a senhora vai Holanda, não tem tempo aí de 2000 bem arriba é necessidade que é of baixi que é vacuum que quer criar com nota tem atenção mais para o barrio e me quer de quadra que senhora Racielo tá bom para só tá mostrar tá na onda e foco de problema tá e tique atenção me quer lo cambia inteiro e panorama de barrio maneira a senhora prescrever ribaltar-me com essa que tá movendo quer facelift tá hope importante. E a senhora tem para projeto agora que andando? Bom, agora aqui, por exemplo, na barrio de centro de barrio Gibraltar, West Point, com Soto, nós temos projeto que nós estamos em cooperação com a FIA para jovens, por exemplo, de 13 anos até com 18 anos, mas nós ampliamos tem 25 anos para sobre a corrida da Hopi Grande. Nós temos projeto de fotografia, que nós está aqui, como também é boniteza de parte de sacamento portrait, não também cana de barrio também purba, saca certa parte de barrio, conhecer o barrio e mira também que como que manter de meu barrio, que como que cambia, então purba aceitar este que transformação. Mesmo coisa, tem projeto tem essa fotografia, anexo na dia também, tem projeto de plantação, que também as coisas natura 3 barrio nang enanang, então nós temos também projeto de criação e transformação. Caminho, por exemplo, aqui não é emocionante assim, transformar certo taspio
Cuba estava tendo Cuba querer a mim tirar fo, pero vou por transformar na maneira que tá vira usava o trobe e também ela vira maneira custo novo. Também nós está pensando assim, é muito não reparar certa coisa cuidanha, pero com touch up mais bonita e também nós assim também furastul. Entendei? E trazer meubles de palete. Esse é o projeto de FIA, pero nós temos projeto que também. Que FIA está para bem? Federação Antilliana de Yoisor. Ok, tremendo. Pero tem mais sim. Sim, não está óbvio, não? Tremendo. Não, pero nós estamos contentos de escutar e mesmo com o nosso oyente não está me seguro. Tem pergunta, chamada, boa noite. Senhor Lucho, senhora, boa noite. Boa noite, boa noite. Danke. Senhor República Provença e Poder Soberano. Por aí, tem mais volume, por favor. Sim. Senhor República Provença e Poder Soberano. Aham, saludo G. Bom, a minha corrente van Ellsberg tem plan de passar dentro do centro de Kosovo para donar ainda chala tocante de nantereci e nantebera na trabalho. Tremendo. Mas cerca membro de centro de bairro aí. E como está possível se não permite pagar e ornan ko mita bing tuna chala ma bisa mita neve ya si mi purena sabe tapokava awo ta kong ta possível comi por misa ko ta kusega senhora para nós por concretizar então para nós lá como maneira para nós passar tudo do sabe que Kosovo e chala tá grátis para conscientizar ainda iko nang lei nang na di trapo inang tibien nang trapo. Mita sera mita escuchore. Si mener que na linha botaya na linha então assim na mita que na outra asprak mês hora ko baso e chance que na nota lagi by mês. Mita que dengue parte que também é tão interessante, porque para den barulho também nós estimular atividade na socio-econômico. Para ajudar o também a fazer para não portar self-redção. Então, talvez esse tipo de tema assim, encontro assim, tá hopi bom. Sim. Nós também como abrir, mas se me tem que bisa, tem ainda nós está purba para resolver o mundo que é coisa para governo. Tem caminho governo para ajudar nós, mas tem ainda nós tem aspecto, o centro não. Poting também está depender da cooperação com a de postura. Ok. Para ecos tu lugar. Para sobre a selva que por baopi. Que vem sim. Que tem certa limitação. Selva tenho acerca toque através de postura, bisa vai de acordo se ou não com o que há por baixo. Bom, natuurlijk, nós estimular mais tanto possível para sobrar. Não mesmo assim, não é também com produto. Então, facilidade para o bairro. Está facilitado. Então, Cuba bisa não, bloco não quer algo assim na centro. Pero, só só de. Não se passa por chamada. Boa noite. Boa noite, senhora. Eu prometo, mas danke, Cuba bem está ajudando nós. A sombra é coisa que tem coisa com mais tempo que o sol da time de dia. Minha primeira pergunta tá, festival pode existir ainda? Festival pode existir? Pergunta? Sim, me contestar um minuto? Sim, senhora tá. Ok. Não por vista turcos detalhadamente, mas sobre enkele mais bem foi hora nossa atender que parte de serva que me de segundo compreender festival tem se elo me será estava pendiente para vai opgeheven, pero segundo mim não tem, me pode pensar mais já, mas nós está atendendo mais tanto com a parte de serva. Sim, pessoal, dentro senhora sua dissertação, mas me pode compreender que é problema com o centro não de bairro tem aqui da mesma coisa. Pessoal, minha senhora tabisa, é postura de centro não de bairro, então isla de uma isla. Não está assim, e dessa assim, maneira não quer organização que não tem, então não está obstaculizar a movição de bairro. Então, maneira senhora dessa também, nesse cambia estatuto.
Agora pergunta, tá? Me sabe que a senhora tem uma organização fora de retail e centro de bairro. Então, a pergunta, tá? Se é difícil para a senhora funcionar de uma organização que não está funcionando. Assim não me mire. Ou quizás me mire, Robert, senhora. Bom, menina tem razão. Talvez nossa visa, nossa purba, mas tanto possível para a diretiva não também assim não deu para não por para abrir para nós entrar segundo esse sistema novo para sobrar parte se nós temos que ter conta com ele se de dia para outro onde chega se acabou botem bocas como a visa tá bocas segundo tu tempo botar tine e chega visa diabo para amanhã a mim tu uma bocas over passou a mim vai dirigir bocas junto cubo não manejo outro para mais gente por aproveitar facilitar longe tu ainda queda contente 1, 2, 3 e não trabalha assim na fácil então compreende pero agora tá mais que 10 anos acaba é problema que o governo não vai passar tá atender com ele agora está surge o governo aqui a medo de horas contratam essa estrutura através de uma organização overkoepelend die tour excepcional de bairro. Passou se fez baco não estava a funcionar e não está a funcionar, mas se eliminar então bem com algo outro que está bom para o bairro. Passou se senhora não tem suficiente subsídio. Então é bairro sempre não de bairro tá assim o local que não quer o local que não tem de governo tá bom de low support iba a mão. Então nós temos o governo aqui mesmo começar essa estrutura trobe para conseguir começar a então sim senhor seu trabalho tem mais o fruta senhora Machadanki bom trabalho passe boa noite tremendo essa aqui nanta nós oyente na atento kuta sigue nam programa e tour na visitante na diga nós temos chamada mais que para nós passa over sim nós temos chamada agora passa ok chamada boa noite. Sim, boa noite, Lúcio. Boa noite, senhora. Saludos. O de informação que me está manejando, está sendo que o centro de bairro tem 500 florins para água corrente, 200 florins para gasto de telefone e 20 florins para celular. Isso é que me diz que se o centro de bairro aqui quer organizar certa atividade, não tem fundo para cobrir o gasto aí. Por exemplo, também botar renda para ter uma charla, que está cobrado para 125, 150 ou 175 florins. E agora, o centro de bairro tem somente esse de 120 florins que é 5 watts com esta rasi, para que bisa, misalnya função whatever tem quase, para o fundo para pôr run o centro de bairro. E essa que é um motivo não que tem centro de bairro que está roupa moto com exceção de um caminho da nossa banda de Zego e agora é para mim que me quero me sobre para que o centro de bairro tá cambia o estatuto de nosso centro de bairro para a diretiva de cada centro de bairro ser elegido para habitante de bairro mesmo mas abre a possibilidade para meio de cambio de estatuto de nosso centro de bairro, caminho da vida possível que o habitante de bairro por postular seu mês para puesto de diretiva, caminho da hora é que o habitante de bairro para elegir sua diretiva de seu centro de bairro e não maneira é caso para anos na largo, caminho da que nós aqui para apontar gente para abrir a diretiva de centro de bairro. Então, aqui botanha, por exemplo, de experiência começar, que botanha gente que está presidente de centro de bairro, mira que, por exemplo, antes, e agora que me está simplesmente a título personal e não como membro de nenhum centro de bairro, mas de experiência sim começar, por exemplo, na Terra Corá, antes, não estava na 2 ocasiões, 2 gente como presidente, pero não tabiba na Viana dot tabiba te banda riba na e então me tabisa que se tem presidente que está habitante de bairro mês
Anto é conhecer o barrio, e te quer ele um motivo não mais para exitoso ou para o centro de barrio por la visa de uma maneira eficiente para o barrio. Por sombra, eu tenho contato com o habitante não, eu vivo tem não, eu sei que eu não dolor, não necessidade, não desejo não, então eu vou trabalhar em direção aí, para que run o centro de barrio na satisfação do habitante não de barrio. Lucho, me quer dizer que não? Sim. Me estava com a questão se tem algo que me quer para relacionar com a reunião que nós estamos fazendo, mas como não há oportunidade para o que é o cambio na estratégia, etc. Mas lá que se tem outra questão. Ok, campeão. Sim. Danke para a intervenção, senhora. Bueno, me quer avisar. Bem um rato riba lo que me nerta visa que centro na di barrio Tahanya me quero ter se delante tá verdade posso ter se nanta é suma com e centro na Tahanya pero imaginava mes com qualquer organização cultura organização na Corsau aqui governo vai dar e facilidade e me que mendi tá hora da turina tinguanhi posso sobrar tá uma organização botar Tabo mesa lang, tabo meskos, tabo mesa como bestuur, ao dorco pode funcionar como centro de barrio, governo de Corsau tá tu na aporte, tem forma aí para por assim certa atividade. E não pode subsidiar a atividade não completamente. Bala de esse meeting bisa, se boak é maneira que o governo é subsídio, que não tá ganha, pessoal, é a papel de parte de utiliteit kosten, pero betekent parte di tradonan tambe. Botanya interieur verzorger, botanya administratieve kracht, botanya activiteitenbegeleider, botanya beheerder. Si bekonta e salaris die 4 tradonan aqui, vertalen in het bedrag die subsidie, bobisa ta más o menos cada centro tanya más com 50.000 florin pa anya. Junto com a parte lá de utiliteit kosten. Agora, tá na onda e na qual país, botahanya que o governo tá subsidiar custo abo a começar com ele. E mesmo tá net de revés. Se é centro tá de governo tem é beleid que o governo estipula, anto tem é execution que o governo que naturalmente para o sistema de bestuur tá maneira explica corretamente e ori bobo bisa boting é obrigação boting assim agora aqui não por draia não mês não por pedir subsídio una kunang que para sobrar bo porta self support hasta bo assim lo que você nós a pedir e centro não para somente quando tem maneira mesmo bisa over die overeenkomst pero ela já me outro zorgcontract tá para motivo de zorgcontract em mês nós tem problema com certo centro no que nem tende nem mira serva para Kiko nós temos responsabilizar na governo que conosco assim que placa de subsídio agora é placa gedeeltelijk também se acabou agora temos responsabilizar na nós para nós responsabilizar no governo a totalidade sem que nós ganha de subsídio então para Kiko se nós também temos uma relação de trabalho com outro vamos ter contrato então que contrato tá pone e exigência lá wederzijds que nós que comité do nabo que comité ganha back conta ordem controlar para quem é tinha tomar lugar pero você bom que firma e nisso o contrato governo está em casang paloko ori pessoalmente tem comissão também mas bem ganha é mesmo problema na o FESEBACO só mas analisar era porta anterior é mesmo problema que o FESEBACO estava confrontar com ele timbe paco e centro lang de barrio se também está confrontar com ele Paso, mas tem bom controle riba e trabalhador, mas tem goede taak omschrijving, que como tá assim, mas tem bom manejo de tem subsídio que bota aí de bom centro, dus nós estamos a enfrentar é mesmo problema, somente nós está uma organização
que tinha funcionar como good government, então FESEBACO estava uma federação. Pida coisa me que bisa na nossa também, nós como good government, nós temos apenas 2 anos. Então, nós também, no que queda lento, é subsídio de governo só, nós que busca mais meio para nos poder ajudar mais em grande. Pero, FESEBACO, a cabeça tem 20 anos ou isso, que men 20 anos é para lá buffer. Passou nada, pedir subsídio, não para se opicos, que men di, bota marra, na certa regra, pero é parte mais grande, que nós gente não que quer de injetar, é responsabilidade. Ou responsabilizar. Responsabilizar. Esse é um problema grande. Agora nós que chama mesora, sim, esse é controle, durante sair na corredor, vamos mencionar. Então, para piano de controle, nós temos não que controlar nosso governo, nós temos flamante parlamentário junto conosco, o senhor Jaime Córdoba, me guia, boa noite, também participar junto conosco, boa noite, Jaime, boa noite, vamos vir. Ok, Lúcio, boa noite, senhora. Boa noite, danke pela oportunidade. Vamos estar trabalhando na Cabo Ori. Sim. Vamos estar de vir toch, para passar MEC. Toch interessante para me entender, senhora Papi, over die centro de bairro. Então, me está uma pergunta, então, de coração, me diga, sabe, sobre me tem coisa, tem tempo moderno aqui, nós não podemos aceitar tipo de pensamento ou tipo de situações aqui. A verdade que tem centro de bairro, não. Que escolhe uma diretiva, por exemplo, no ano 2000, então não tem que ser tudo muri, está se conta bem? Se bobak estatuto de não, assim na etapa só eta para que bestuur wil zichzelf aan. Que mendi, tinha momento que não ainda trabalhava, se eigenlijk não cometeu uma ordem, ou fora bom muri. Of ora bom mês decidir como não quer seguir mais. Correto. Então, essa é a situação. Que me diz, nem mais que não está trabalhando, não é babado. É postura de não mês? Não, mas é postura, mas também é postura. Não, esse é o problema. Ok, então, nós temos um tempo bastante moderno. Caminho me quer que tem certo bairro que sabe que todo lugar, e não tem que ser nós. Então, tu fala que agora me está falando para papi com dinheiro. Então, ele sabe que tem nos bairros também. Tem assunto aí, então não como membro de bairro não está nem contente com o assunto sobre não estamos com modo de inca é centro de bairro mas é bairro, o qual que é centro de bairro não está. Correto. Outra coisa também me tem basta problema com né, tá é choco me quer pouco bem no centro de bairro na verdade, a senhora Bisobrati, pero hobby bem não que ajudança, mas não que responsabilizar a ajudança quando está aí, e maneira luta bisoborate, ou não tem de controle, me que sempre bate que depois para ano, bastante bem mês. Correto. Na carreira. Agora, tem centro de bairro, que não tem nada de suceder. Kiko, se a assim, para lanta, essa aqui seca é centro de bairro, não, buta não. Funcionar. Prometo que a senhora vai nossa passar por chamada, corda pergunta. Chamada, boa noite. Boa noite, Turano do estúdio. Boa noite. Senhora, me queira entra, não? Mal não está bem corrente, que agora para vestir na identidade, a vai de vestir como a Johnny e a Fraisidora, que se agora está mais fácil para borrando que vestir, eu vou vestir off. Com o estado do futuro. Me terceira, escuta a senhora na rádio. Ok. É parte que está mais fácil, me quer aceitar é postura na mesma por rusga, para me que diz uma explicação over a situação. Tá sina que é parte de no firmamento de exor contrato em nana, algum centro não é Tabla tem pergunta e of a tomar tique distância de serva Paco é parte de firmamento de exor contrato. Depois a Bini é uma organização, ela menciona o número? Não. Ok, a Bini é uma organização que está un certo grupo passar é mal contento com a tapatating, te com a alanta uma organização nova, então que a organização está bisa, mas a senhora bisa, ela mira dentro Corão, nós também a mira hasta dentro Corão, que a organização aqui tem
para reemplazar serva. Agora nós temos visto que nossa papia hasta que diretiva não, que forma parte da comissão e nada, da diretiva da comissão, avisa que em um momento só não há eigenlijk para bini bintumba serva, pero solamente tindi nang senti falta pessoa anterior potava ting FESEBACO, anto FESEBACO tem uma sorte de federação, over de tudo centro lá, caminha nang tava tapora hanya nang wardu vertegenwoordig door die federação. Aqui nang nem serva, nós explica nang kuwak boting agora que uma relação com serva que dushita abo como você de você sentar na barrio na mesa tá negociar com serva over de que como por que me não mês a bole tra buraco para na mês pessoa ora se vai ins que a organização tava mês da papia ba boleh entregar bo vrijheid, autoridade, tem man de sua organização. Vamos passar por chamada. Chamada, boa noite. Sorry. Sí, señora, boa noite. Um dia mais, Jaime também, boa noite. Boa noite. Sim. Sim, senhora, você está assim aqui com o comissário centro de bairro, caminho presidente, sinta mais que 20 anos. Eu pergunto na senhora, tá? Cerca quem me está para cambio de estatuto e por tu lugar e quem está por proponer o cambio de estatuto. Por alguma maneira, me tem informado que esse banco, segundo mim, já não existe mais e que provavelmente serve a take over a tarefa não que esse banco está tendo. Não sabe que está correto e que contesta a senhora tem que dizer. Danke. Bueno, nós não temos full tarefa na maneira que o FESEBACO está tendo, mas o FESEBACO está uma federação. E mesma estrutura que o seu ponto não está inteiramente outro. Pero nós não permite tampouco diretamente do estatuto de organização. Maneira FESEBACO sim lo está por. Porque é por isso que para nós chegar a custo coletivo uniforme. Pero serve não por assim. Porque todo centro de bairro tur bestuur tem a eigen rechtspersoon. Que nós não permite, dinge. Nós temos algo para nós trazer, Bejento. Ora, nós passamos para a pergunta que o senhor Jaime Córdova, nosso parlamentar, assim, na senhora. A senhora está acorda? Se ele trove ponto, diz um pida e pergunta com base. Me quer cair mesmo com diretivo por 45 anos. 45 anos. A mim me problema nessa aqui tá. Um momento dado, é custo de um custo de voo. Tava só a decidir que eu passa, tava a pensar que eu me trabalha, come, sinta, dorme, então me digo vai de acordo com o que mas nem mais que bota funciona malo, que manejar malo of la gambisa assim aqui. Nem mais que é barrio dentro da autoridade portar roupa não que mira outra coisa, a bono dentro sábado só botar tempo coisa de bom tempo, a passa vai que muito não. Malo, ante muito não, pessoa tem barrio. Como se sabe que não é pessoa, sabe que o barrio, não tem sabe, dentro nos barrio, é centro de barrio não está funcionando mais, está simplesmente pouco amo bio tá canarão, tá tocando um dominó, toca guitarra não só, toca guitarra malo também, então nada, então me avisa que valor no centro de barrio tem é hora é barrio, porque é aquele para unir barrio, para dar informação, para sinha não cost não novo, para botar computer zal kami nampong DJ kami nampong siya musika miti sa kami menebre juasan dagi nang amo di musika ko pa yuda ko to kami na pero si deng centro de barrio amo só de dizer para o mês ko ave de links vai 30 links de muito para react água a compartilhar por notícia centro de barrio isso é verdade Jaime é parte aqui mas explica senhora que nós também de parlamento tá lutando para contar para controlar nos jovens, então tem um coisa da contraditória que nos visa nós que para é muito na que tur participar, visa para ter atenção para nós visa assim, então essa aqui nós luta assim através do centro de bairro, pero em names é subsídio que o mês de bini nós temos que ao contrário da busca de corta denge. Sim, pero entende. Um coisa bom que a senhora visa para então que vai de back tá para motivo de exor contrato. Na vai buleban nang chonang basta que possa mesmo um problema grande
também cosco amigo que ganha vida independente, tá sali bula vai a banda, laga é coisa demanda e outra não sei para mim, não. Bosanta para bombo, mas senhor de op in. Bota chega com o bobo stuur sinta ku, dá para te explicar que boque. Porque vai link, explica birrek, drenta bem alto, e tá acompanhar o caminho de trajetória. A o que você mês a entregar você poder na outro lugar que você quer que você poder, então deliberar com serva conta com o caminho para você sentir bem e ter boa direção. Mas já, nunca te lá, assim falta, assim costa no vez, as coisas de outra maneira, pero no momento que você está fazendo coisas, se você mira que é coisa não bom, dá para estar para trás. Não tem nada, it takes nobody to make a mistake. It takes a man or a woman to accept it. Assim sim. Miti Jaime que diz, bambisa desviar chiquito diba projeto que você também está sostenendo pendiente para a gente, of the gente. Oh, me queimei. Vamos estar de um lobby, não? Epalei. Vamos estar de um lobby. Me guarda. Já como você se está aqui, não? Me guarda. Ora que projeto não sabia nem para tempo passar, me mês vem que projeto aí. Então, white man to me over, me queimei formidável. Busca terug naar direita naar start en dus mensen die komen dan komen shop die komt para que terug naar die komen não de bom algo selfba que suene nanta maneje anto amin de nada bisa selfba para bem senhor que o senhor su rende não passou pela trabalho um trabalho tremendo que me andi siga assim né passou para me te querer que tem mais projeto bem que nós vamos confiar demanda de selfba of se queira pedir selfba do nosso conselho passou é como se bari na minha conosco. Correto. Senhora mesmo explica pessoal, me passa se que tradona que está sumamente contente com a oportunidade com a área para aportar. Pero senhora mesmo tem paridade, a senhora pode explicar nos como é que você vai? É de pendiente para a gente? Sim. Bom, me tenho bisa que nós acordo acerca para onde é funcionário do ministério. Gabinete. Então, nós assim tá na mesa junto, na papel bisa nós que está na intenção, então com nós por colaborar junto com nós para lograr o projeto. Bom, mas agora nós assim tá conjuntamente de maneira duas organizações responsáveis, me tenho bisa também hobby entusiasmar. Tremendo. 400 na de bairro. Nós que vai ir o projeto aqui dentro do bairro, com nós vai ir, quem nos tem para ajudar nós, com nós vai formular, com nós vai executar. É super bom, top. Entrado na abini, nós também reunimos com nós, nós vai ter reunião com ele, explica que tem intenção com nós trado na hinca da aporte, assim que já nós vai que é bem gente, a reação de barrio não, hobby bom. Para nós, é hobby bom, porque está uma forma de quanto ainda nós há a cabeça perder de barrio, para ter contato com ele. 60 ainda não. Agora, se você vai contar, de ter semana, de barrio, todo dia 60 gente. Então, quando nós explicamos, concretamente explicamos, e não também, hobby net, custa 5 de tomar lugar no centro de bairro. Você tem uma forma como está bem no centro de bairro. E não botei caba, e não botei, porque um cinta no centro, para o bird. Para desfrutar de atividade no cutim, para mirar que cutim de atividade no bairro. Que é uma forma indireta, 13 anos de bairro, há serviço, seca de casa, e também que tem meta positivo para tu renda. Essa aqui é projeto que o senhor está basic com ele por um par de tempo. Sim. Se vir outro projeto tem, o senhor não pode render também? Bom, me quero que nós mestre por render, para sobrar, assim que mestre tem mais projeto, para nós temos working agora que também com escutame. Também nós que vai entrar em mesma forma. Nós não pretendemos que nós que toma o rol, por exemplo, de expertise, pessoa que bus de gente, onde nós está assim, trabalho, porque tem dochter lá que também tem bus, mas nós está ajuda que parte administrativo, nós está mobilizar e habitante, nós está registrar e dados lá. Então essa também está a intenção, de maneira outro samenwerken. Essa way nós ajuda que é parte de curso para o trabalhador de barrio, casa de barrio, eigenlijk sa
Kiko da trabalho de barrio e como botar sali feibo local vai tradem barrio. Como sempre, nós ajuda com o curso. Este tem mais tanto projeto lá que nós estamos working. Vamos ter que preparar para nós ter bater na porta. Bom, seguro nós para abrir. Você aqui que nós também abrir. Seguro nós para abrir. Me dá para o ministro amanhã à tarde. Então me dá para nós placa nós sinta. Para nós suar com o senhor não pode nós esse também. Correto. Então é barrio, isso não está mais pegar com o barrio. Está dando mais confiança no barrio para chegar mais cerca de projeto possível para nós por fazer o que nós queremos para Kosovo. Então, me quer que nós somos bom, me quer nós somos bom. Ok. Entendemos bom. Se o white man confia gente, para é bom. Correto. Porque o white man não confia fácil. Yes, ok. White man basta crítico nem com ele. Se o white man confia, me também chega menos atrás de white man. Pero nós ajuda também que é projeto de chikungunya também. Como nós abai reunião, nós não nosso telefone, reunião nós abai. E não sentado em reunião, boting na de escola, boting pastor, etc. Bira nós bira punta, não é possível nós como estamos, punta pastor, organizar encontro para barrio de civização. Tem missa, assim, ok, tem missa. Assim, nenhum, espontâneo, coisa vai. Nós damos nosso aporte, sala, missa, tata, yen, de ok, então, também, nós mais bom, mas. Tremendo. Sim, agora nós temos, o que comi pervisa, senhora, nós temos uma chamada de menino que a senhora quer ter coisa mais não, me quero avisar, coisa chiquito assim como menino, Córdoba apunta para mim, pero reportar de não, papi. Se você passa, essa menina é que bi, se não sei não, pessoal, de parte começo também, menino Córdoba avisa, ora nós bem back na bestuur nan de centro nan de barrio, me tenho visa, tá sendo que tem hasta membro nan de bestuur, tá acerca-se pede para intervenir. Para motivo que tem é você não está completo. Correto. Of também tem friction. Exatamente. Então, eigenlijk, bom, tampouco, nós não por, nossa curva quando de curva conversar. Pero se via de não estatuto, nós não podemos para intervenir para ajudar com o problema de bestuur. Yes. Essa é costa não costa. Sim, correto. Essa é costa também de eliminação. Me quer essa que tá algo com maneira visa vários vi acaba nós temos três aqui Jaime na atenção para nos atender pessoa. Governo se está preocupado para vários então é costa é uma catástrofe despensa nós pedir encarecidamente despensa pessoa não se tem com nós gente na de barrio nós tem coisa assim na. Outro ponto também é de bio não me visa assim me tem é grande não, ok, maneira a benedilante, verdade, tem hopi que se para anos, verdade, então é coisa da cara, mas deve ser, pero me tenho visto também, tem algum também que tem bastante anos sinta, tem bestuur, pero que está fazendo bom trabalho, está para abrir e que está disposto para ganhar generam jovem, pero esse está vários meses bisa não abo me quepa queda abo me quepa boduna outra oportunidade que esse é tingo viva então é possível a chegar assim petição na serva para ajudar também com a parte de training e preparação para assim não por ganhar generam sangue fresco para ajudar dentro de bestuur então assim na cultura é bio não tá sinta então não que ba tem na a mim tingo bisa também para sobrar me mesta assim hobby também de não mas sobra tá generando com hobby experiência tá generando com também tá movendo asa de bedrijfsleven para sobre bisa centro de bairro tá drai casi maneira sorte de social econômico zelf pessoal pode ter boa cabeça riba água para boa sempre para projeto não para boa sempre manutenção de bo centro também. Correto. Tremendo. Correto. Sim. Tem gente que chama Bisa, a senhora por acaba é parte de sebaco, para explicar riba de sebaco, senhora conhece? É grupo C, é número de a senhora acaba explica aqui
con de Kiko na acerca senhora mais ou menos não se explica que o Dordi é só contrato começar a firma, então caminha botar raia com algum a decidir que não nota firma é só contrato, então a base de não diferente mal contento não junto não a uniforça. Então depois par de tempo nós atende que a Lanta é organização é sebaco. Me tenho visto também hasta lista que a organização tem caminho da parabisa quem tá centro não que afirma para não nota daí que o centro não afirma para o sebaco tem sentido que não que tem nesta marca tampouco que serve você tem algum não preocupação com nanti. Então me quer preocupação com nanti para tem organização nova se usa de oportunidade para lançar uma organização para sair só genam of não de visa não defesa para ajudar pero sendo lá de bairro avisa nós que nós mês por papia tem caminho que apresentar Cefa e lo que o Cefa que tá bem assim coletivamente para turende essa função que o Cefa tem porque mendi agora aqui na publicidade of com sim bom centro de bairro etc para não mira Cefa como contrincante esse sentido me tá que tem certo também você como contrincante centro de bairro sim não nós ora nós lanta me tenho visto é para mim reunião maneira maternidade de algum de gente grande não de 800 de bairro tava tem uma reunião na januário e se tava uma reunião pisa você tem inang caminho governo bisa a toma de decisão aqui ok então depois de esse hora que você vai começar nós aí que tem uma conferência nós temos informação nós temos hasta website caminha arriba o website bota mira tudo centro não é diferente atividade facilidade não também de centro não e tem coisa que nós assim hopi junto sterker nog mas me mes abisa é gente não naturalmente é só contrato quizás tem certo limitação não com ele pero nós também temos deal com a suma que nós tem financeiro pero lá nós vamos mostrar governo que nós por então andahan di ko ba mostra pode bisa mas essa aqui pero me tá falta é suma aqui para me por assim mais pero dor de que assim assim bom povo é isso de ende com esse então mas que era estranho que nós abai 2013 aí dahin an que quase tour centro afirma com exceção de que não afirma então que el caso vai ter delante juez, pero que o juez avisa partido não senta na mesa, llega a acuerdo, entonces hasta el ministro anterior avisa para 2014 me se tem só contrato. Então, todo centro de bairro tem que firmar. E agora que nós temos outro desenvolvimento. Está acabando. Sim, pero dá algo que nós temos prestando atenção. Sim, seguro. Por você me está claro que tive um momento dado para mim que o CEF bem, está dentro do centro de bairro, não está em 100, basta 100, não tem nenhuma atividade no centro de bairro, não tem nada, mas toch é telefone, sur rekening de bini, 3.000, 2.000, 5.000, água de bini, 1.500, não tem nada, corrente bem mais alto, mas não tem nenhuma atividade dentro. Não, o centro de bairro será todo dia. Pero toch nada gasta para chegar lá, né? Então aí um momento dado o governo disse não, se tu rende na coisa, a tua medida, conta de tu rende, então mas tua medida na essa aqui não é. Tem um momento que o governo tem algo sem extra que pode ser bom medida, dá para ir mais adiante, pero se tu rende mas será passa para o screen. Agora se é na que vive na coisa, não me será compreender que hora medida a cai que tu rende da cai bom de cuchu de medida. Então, para lá tá corre vai de duro dentro de uma outra região. Caminho na entregar na autonomia. O que papi para não, as tu coisas para não, melhor lá que tá bem safe ba, caminho por cima do safe ba. Open, então atender um problema não, então sai melhor fazer. Mas isso é verdade. Nossa, vai sua chamada. Boa noite. Boa noite. O que nasce por
assim, eu não pergunto, não? Na ordem. Que é tão se para o bairro, não? É muito não? Quando vai ter um bairro que não tem centro de bairro. Aham. É muito não que também vai ter um bairro, não, que não tem centro de bairro. Que faz para não? Bom, assim que hora que nós organizar certa atividade, não, sair for de selva, nós está parte invitação lá que bisa na rádio, televisão, dus algemeen, então assim nem tour é muito não por vai e atividade não, se não por chegar nanti. Por exemplo, nós chegar em algum sostém de governo para atividade free dentro bairro durante a temporada de vacância plan. Assim aí que vem oportunidade também para outra atividade grande durante a vacância plan. Então esse nós está publique. Então nós está estimular, bisa e barrio também busca muito não necessariamente muito de barrio, pero muito de barrio em omgeving. Então para estimular, então é o que nós está fazendo. Eigenlijk nós está fazendo uso de centro de barrio como lugar que está lugar mais seca para a gente não por chegar. Pero assim não que se serve a facilidade para por brindar atividade rond Corsou. Den quasquina guta, bau de calque palu para acaparar. Mas tanto não está assim. So, para nós, então nada novo, então para nós é também para dar a facilidade na maneira de me Ok. Senhora, se contesta o Aldo contestar? Sim. Sim. Jaime também, mas pergunta agora, tá bom que você sentar aqui, né? Mas pergunta na senhora Marisa que de caso que não sabe que tem basta barrio of nós está estimulando ele na para mesmo mariana de na barrio para na mesa assim não com não tem assim e tem basta barrio que não tem centro de barrio que por assim algo of tem ele não tem centro de barrio pero ele não que mês que ativar pero não tem quando bisa não tem não por há oportunidade para fazer algo no bairro. Então pergunta de senhora contesta estava assim pero serve tem limitação de budget que não pode fazer algo. Tá como parlamentário como você constatar não se constatar hecho aqui. Então não sabe o governo que para tu rende participar para ser nós barra e criminalidade que nós temos que tá algo nós podemos dilante para assim nós assim é trabalho com o senhor que assim que possível. Bom, na minha visão como parlamentário, me te quero que foi hora que nós tomar decisão com mester vai assim coisas para nós jovens e eu não sou bem com desemprego. Eu não sou bem chega na forma na mesa. Assim mesmo bisa não tur mucha que passa den patvenderei tá muito não que a land de grupo bom e que den futuro também para o país que luta algo bom que me andi se nós mester cremp in caminha botamira fundação não que para a mim a fundação não de leukheid de prazer de recebimento de douche então me te quer agora que no momento aqui SOAW é ministro novo senhora Lamoni está fazendo o trâmite para controlar todo o subsídio que está ali então o ato de verdade e a fundação aqui está existir ou que não está funcionando ainda e se não está funcionando que tem subsídio então para nós pedir ele mesmo pedir ele para dar OECS aporte para servir tique mais para por assim muito mais coisas que está sendo agora aqui então me quero que serve a importância no momento aqui sempre é importante mas no momento que está passando que é crucial para servir para funcionar bom para servir para ajudar nos jovens então é projeto como disse a senhora como te bate na porta me te papel com o ministro para mim é um projeto magno muito grande pero é um projeto que serve mas nós conhecemos para serve para conhecer o caminho no bairro e nós Ministério de Dança para net nós jovens no bairro nós também ativar para o projeto aqui com um magno projeto no nome de ministro de SOS senhora Lamoni com um mais dinâmico
claro para vir com o projeto não e queremos ele bate na porta de Sefba, a mim lo pedi ele pedir Sefba para ajudar nós, porque o projeto que ele é um projeto magno, não para Kosovo, me imaginamos que inteiro o país da Rondônia nós lo começamos com o grande, com nós bem que tem outro, tá uma ideia que nós temos, então queremos senhora, o senhor tem que ideia tá sobre isso sei. Mas sende, nós sorbo, mas sende para ajudar. Sorbo tem tour em medio não fazer. Hope dança e seguro se nós queremos muito não tem bom direção. Não sei chamada boa noite. Boa noite, Lúcio. Boa noite, senhora. Me era puntra, não? Me tá vendo a senhora tá para de restaurar bar e cultura cena. Quando não pode vir perto para rei, coisa não tá dando muita não disciplina, quando não planta é bom educar. Sim. Porque assim não tá coisa não tá bem com nós por três, somos hobby de muita não. Patrenderei a bira chiquito, opinião também patrenderei, mas o grupo tá chiquito acabando. Correto. Então, se por vir em barrio, o barrio que tá, dentro do grupo que tá, uma organização assim, né? Dona uma explicação que tá patrenderei, é disciplina não é necessário, mas quer também tá bom comida para o jovem, né? Correto. Danke. Aham. Olha, a senhora reaccionava agora. É assunto de patrenderei de barrio de Kosovo queremos que estava onde método não que tem a mim sentar como me tá aqui para sobra me te acorda que desse de weekend mas tô muito mais chiquito de 7 ou 8 com o uniforme sti não me te acorda mas bisele mas se vega com ele né contar com aquela contar com balo você me te acorda você vindo assim aqui aquela vai do ons best. Sì, ela comissária e dice, oh, tia sta mi dicendo, sì, tia, ma tu devi prendere. A me, all'ante devi prendere, wellness werkgroep groep 13, van telegrafie, bouw die mando die Hopman Coffee, sì, van de Amerikaan, Balau, Akela, Van der Veen, mi chiamano mi tocca la tour. Ta hene nanku, tata dedica nang tempo, não, roubem nang di barrio. Um pouco de aí, me tá contando para de jovem, com tava tempo de nosso tempo, que me ainda não dini. Me digo não, me tá sali escola, de beneficiar assim, sali canis colégio, nós tá na pia baicas. Então na caminho bota scope dos bleque, dá dos bleque scope com ele, então e mama não tá sali, você não sabe 3 horas scope, não sali o acno eu vim. Então é costa vai assim aqui. Alô. Eu de Maria, não? Move. Wapo boiega cas. Me di, me te acordo bia, ma bila waka senhora com wow mal assim aqui, antes chega no bai. Mas cas duro sim. Espero rato me tata e a casa tá vetra bom. E digo me bande auto comigo. Vai de auto com ele, ele que tipo com senhor de minha casa aqui me diz você. Mas pega barco aqui. Vai chumbai né aí. Senhora, essa que senhora que se, ele não precisa vir né. Passa para dentro. Não passar me dentro curar. A senhora passar me 3 fa. Oh, passar me tata vai casa comigo, minha mama arregla sobrar. Então, tava e parte social que tava tomando lugar. Controle social. Mas conta não, me bolha conta trobe. Nós tava vai com isso no sala escola, já são só metade dia. Me tata acaba de me dar 5. Hoje colocava 3 horas, não? Tá 1 hora e meia para me imitar também. Turma já 20 e pico muito nós estamos também na Wageningen-straat, na casa de Bila, família Tomasa não. Agora ela me explica. Tá enang a criar-nos, educar-nos, disciplinar-nos. Aqui que é uma família que simplesmente não conhecemos nenhum, simplesmente assim nos balcão, e eu e mama também se eu mulher mais grande. Se não, wak quando nós que bom, então é casado em que vista, então mama tá cozinhar, nós tudo come, nunca na cobra nós nem débito. Que me andi a mim e família me tem respeito, te ku awe me tinang como rumang, paso tá nang at butami que me tá. A boca bontanha coisa. Bontanha coisa. Que me andi senhora, danke me te querer que é recomendação para me seguro. Então a mim sempre me dá confiança em Sefba, então seguro, lo me bate na porta, se nota fim de semana aqui, tá dentro começamento de semana, é também,
pasobre nós trando a toda máquina, nós sinto com o ministro ave, então nosso ministro Lamoni tá dinâmico, que me andi nós tá duro o projeto, que tá vai atender projeto, passou de coração, papiando com ele, você sente que tem gewoon a comunidade aqui na pecho, então é nota se vega, que me andi, senhora preparar, se me sei dança, pero me te quer junto com o Sefba, maneira white man, a confia Sefba, a me seguro confia Sefba, cegamente, e me te seguir white man, se me dá na cabeça, white man, não dá na sua cabeça, também para sobre, é bisami, mas confia, pero queremos, me saque com white man, confia, então confia fácil. Me digo bisa, lo boso lo no dá a sua cabeça, ao contrário, boso mesmo para abrir, para bisa assim na bom é aporte portar, assim na bom é samenwerking portar, assim na bom é mobilização de bairro, de pueblo portar, então agora esse mês está abre porta que nos pode ajudar mais. Me quero desmesurado para a senhora cabeça de parte de Pathfinder, naturalmente Salvador que nós tem bairro, nós traz todo tipo de organização. Então, qualquer de bairro que tem uma ideia, que quer fazer algo, também pode acercar-nos. Então, nós também vamos com o bairro, organizar um grupo como voluntário para fazer algo no bem-estar do bairro. Simplesmente, me tenho que pensar assim, atenção que nós põe também, hopi extra tá dentro do bairro, tem sentido que tem certo muito não, que não visitar nenhum grupo, então, para o grupo organizar. Então, hopi bem eigenlijk, tem muito lang também tem talento, tem muito lang também tem certo problema não, então que nós trabalha junto com a organização organizar, uniformar e não, so não tem disciplina, tem toda parte não para nós por ajudar o bairro em sua totalidade. Agora, senhora, ponto que nós não temos mais de dúvida é que nossa papel hopi riba turende com português é não que está desabilitado. Tem atenção para de uma maneira ou outra? Bom, o agora que nós estamos trazendo bairro, então tem bairro tem de 0 até 100. Então, eigenlijk, ora nós estamos organizando nossa atividade, nós não estamos excluindo nenhum grupo. Então, também, ora nós temos atividade para certo, muito não, ou maior não que eu, hobby bem não está bem com eu, maneira exatamente que nós bisa que nós chegamos a essa atividade não organizar para o grupo de desabilidade do seu grupo, nós vamos fazer o hobby, pero nós tentamos qual é que do na ponto. Sim, lá nós bisa ainda não que não que tá silag tampouco, não que participar gewoon dentro meio de turrende, pero para nós tem vista riba não se está necessário, maneira senhora bisa algo especialmente para a maneira me se pode organizar dia quando anda vai swembad, também na siquiera parte da água e me quer se nós põe a parte de tudo que a senhora está se para nós põe atenção extra para que então me disse de lá de nós parlamentário que se acaso nós lubidana para hobby tempo e via que tem governação que se nós não está lubidana. Não, correto. Nós não lubidana, a nossa para projeto também. Nós temos uma reunião tarde com o ministro não, nós cai para projeto tarde. Para sobre hobby de não, está escondido. Então hobby de não está dentro casa não que não está adequado para não viver dentro. Hobby de não para mover mais com um rollstool. Hobby de não tem rollstool mês. Hobby de não está passando tempo na favela. E desde não que nós também acercamos, nós temos ele que teve nós secretário aqui junto com o ministro nós também acercamos Patrícia Lambeck dentro da nossa comunidade. Hasta uma vez o ministro nós apontamos nós podemos chegar a lei que está obrigado tur dono não de trabalho de tomar aunque está rende desabilidade de sua companhia de sua organização então o governo necessário número 1 dilante hinca aunque está 30 de não dentro do governo sem na telefone na Kiko você tem pouco de não está super bom no computer que me andi o bem grande de bola que na ia na costa para as coisas e nada se acostumado para sobra na aguardo incorporado em comunidade back então tudo nem na que vida se estava para viver 10 anos mas viver 30 mais para sobra el año vida está em 100 eta mira que também está conta de essa aqui primeiro como que nós vai ser lá hora da câmera nós
me que a senhora lo atende mais ou menos em que direção está vai. Me que hace uma chamada off, me que visa assim aqui. Para tu ainda no último dia aqui, mas papi com ele over de casa de governo, Fundação Casa Popular. Então, amanhã nós vamos começar com o nosso recorrido, nós vamos visitar algum bairro e nós vamos começar a chamar para vir, como estão querendo de casa como estão tanto de dormir, zero fortuna, zero papaya, anto com brivagado. Depois nós vamos seguir para outro não, anto de record time, ou nós em turcos, você atende que também passa. Já como não bisa bostang, que também tem cena aguenta. A ver si. Anteriormente me demanda bisa bostang o seguinte, me não tinha cena aguenta, cena no Ministério de SOA, anto não mira acaba, que não por comer, não tá por de papel com o ministro, não papel com o ministro tranquilo, pero é o qual que não que é o qual que nós que é o qual que o pueblo soberano que para tur sen é o último debte vai de casa de governo para nosso pueblo. Não 10% para não, então 90% de outro em seu saco, não. Nós estamos dele para nosso pueblo. Então pueblo lo basamos lo que está satisfecho ou nos vingue projeto aqui. Você algo mais ou menos capaz. Me passa a palavra. Lucho. Senhora, nós queremos dona senhora, que bateu chamada para sorry, chamada boa noite. Boa noite, Lucho. Sim. Me quero avisar Jaime como aplaudir mais tanto é o qual que te avisa de gente não desabilitar. Mas chama o orate over de Pathfinder de barrio. Mita 653. Vai walk me number com me coisa sobre. Membro. Na botada 15. Ei, não estou verando, papi. Não vê que não estou verando, tá? Habli. Me tingani do na mi number, pero Você é importante, não sabe quem é? A ver, você sabe quem? Ok, bom. Passa uma boa noite. Boa noite. Senhora, nós queremos dar a oportunidade cortica assim para último 4 minutos. Sim. 8. Sim. Mita, bom, me tinha certo? Sim. Mita, sim. Mita, prometo me vai amadanki e me quero mencionar lugar como malubida. Nós ajuda jovens de barrio, nós ajuda também do Instituto de Habai. Nós organizamos a passar Moederdag Panang. E aí que trobe nós tem ajuda com atividade cultural, que mentras que nós ajuda a certa instância também, lá é jovem forma para não por ajuda back o trabalho voluntário na comunidade. Então esse nós temos voorbeeld clave de parte de Habai. Tremendo. Okay. Então, por último, senhora, quando visa, como é o programa vai? O programa vai ele visa hobby bom. Então, eigenlijk betekent toch een opportunidade para por amplia e também para reaccionar met het hobby bom. Você ama que mag me camina na botei programa tá ratito assim aqui, então hasta para tu me que sentido para bobai, então para lá gente com palavra na boca, dus mas é bom, me quero contento também com diretamente com mulher, aí me corta bata aqui nana, camina essa também que te punta não conosco que é assim, que te limitação não conosco tem e que te aporte conosco também para abrir, para ajudar para nos pôr assim trabalho para a comunidade. E de nossa parte também, senhora, nós somos sumamente agradecidos, me querer nosso oyente na missa seguro, nosso oyente também está sumamente agradecido para escutar Kiko no governo está para pé e Kiko Sefa, de nome do governo, está contribuindo no nosso bairro, por motivo que realmente o governo que tem o povo que está agora aqui na turno, mas nós Jaime está bisa, agora que está gente de bairro está na perto. E essa que nós estamos executando, los for de política como este que da hunga, de parte de oposição, que não está fazendo nada, quebra coisa na nota, mas se na nota constante oposição não está fazendo nada, e coisa que não tem está vista que nada não está passando. Ao contrário, nessa aqui, o programa tem para mostrar o que não se está fazendo, de companhia Ave Noite com a senhora Vernet.
Kusang yapa Jaime Córdoba abini ave noche com parte de reunião com nós ting para explicar que tem ato e barrio não como mencionar Jaime me te quer a mim assim tá tempo banda passou sei me tá perder nós vai mais ainda trempang em direção de e barrio não como mencionar tá Domi arriba Série papaya com brifogado. Esse aí tá na sendo de barrio também? Nós nós vai de barrio direto de barrio. Barrio ainda brilhamos nós de barrio. Ah, ok, botin direção cá vai. Nós começamos a mover de barrio, não? Sim. Bom, nós temos vai chuax também, pero nós vai chuax, começar. Ok. Nós do lugar no barrio, nós vai chuax também. Nós tem basta pida coisa que nós está sendo chonang e nós lo no que jogamos dentro de conag, pero nós sabemos que na uno presença de nós por Santanha de barrio e também maneira a senhora atende preparar-se para só tem coisas grandes também. Saludo na turnos ministra na nós chamamos danki para tudo que anda portar e também nós senhora Larnico te agora aqui também para projeto grande que nós vai iniciar aqui e pueblo de Corsol, pueblo soberano te para Bosnang para queda tema yang kujoske. Danke. Complaciendo peticiones. Hey. Vinga mana papi, vinga mana. Pa 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 pa. Sonan canta nos país está bonita, nos país está poderoso. Mi que canta mi país. Te olha a brilha. Siento agua blau. Mi que canta mi país y su playa tan bonita por esquina Guatemala de doble esquina Pancanón la mi canta mi país y una cuenta queda una canción para mi país, por mi lombriz bauda entera, que canta mi país, y sin ti mi huesilomba, una tula, brillón y piar, así alanta corre unga, la me canta mi país. Suele y sube trancar por inteiro de Cristo Demasiado Seriguama la me canta mi país y mi bandera una canción para mi país mi cadáver con mi tumba mi canta mi país, mi cadáver con mi tumba. Mi canta mi país y su suela que es barranca. Por cero de Cristo, demasiado Seriguama, la me canta mi país, con mi himno y mi bandera, una canción para mi país, mi cadáver con mi tumba, mi canta mi país. Mi cadáver con mi tumba. Sí, señor. Esse aí estava até do onde se atrai.